Tá tudo certinho. Muito bem. Bom, bom dia, né, para você. Oi, Angélica Xará, tudo bom? Um bom dia para você que está aqui ao vivo comigo. E para quem for assistir depois, uma boa tarde, né, ou uma boa noite, porque eu não sei o horário que você vai assistir. Essa é a quinta live desse ciclo, A Mulher que Renasce Depois do Fim. Normalmente, esse fim se refere ao casamento, a um relacionamento ruim, ou até mesmo, né, a morte de um cônjuge. Então, se você ainda não assistiu às lives anteriores, você rola aqui a barra do feed aqui no Instagram, tá bom? Porque você vai achar. E aqui no YouTube também, né? Aqui no YouTube fica até mais fácil porque tá na ordem. E aí eu quero aproveitar para você que está aqui na live, né? Já vai dando coraçãozinho, porque isso ajuda bastante. Aqui o pessoal, né, do YouTube, se você puder, já dá o seu like, se inscreve no canal e quando acabar de assistir, deixa o seu comentário, porque tanto o Instagram como o YouTube, eles vão entender que esse assunto ele é relevante e aí vai encaminhar para mais pessoas, certo? E aí depois, se você não gostou, é só tirar o seu like e tá tudo certo também. Tá bom, gente? Bom, a live desse ciclo, né? A mulher que renasce depois do fim, nós já tivemos a primeira, que nós falamos sobre quando o amor acaba, só que a dor fica. Na segunda live, nós conversamos um pouco sobre aquela mulher que se perdeu tentando salvar o casamento. Na terceira, nós falamos sobre como reconstruir a autoestima depois da separação. A quarta, nós falamos sobre repetições de padrões, né? Será que a gente está repetindo o casamento dos nossos pais? Então, já abordamos esses 4 assuntos. A live de hoje, nós vamos falar sobre um vazio que existe depois do divórcio. O que esse vazio quer te mostrar? Certo? Então, é isso. Vamos lá, minhas queridas mulheres, né? Vamos falar hoje sobre aquele sentimento que ninguém fala, sabe? Mas que todas nós, a maioria pelo menos, carrega quando termina um relacionamento, né? Depois do fim, que é o vazio. Não é só tristeza, né? Não é só saudade, mas é aquele buraco no peito, sabe? Que parece que não tem fundo. É sobre esse vazio, né? Ele não é fracasso, ele é só um sinal e ele está tentando te mostrar algo. Oi, Flávio, que bom ver você aqui. Bom, primeiro vamos tentar diferenciar esse vazio, né, da solidão. Esse vazio, ele se refere a um colapso no sentido do antigo, sabe? Porque a sua vida, depois do fim do casamento, ela perde referências, né? Não é mais a mesma rotina, não são mais os mesmos papéis, né? Nem aquela expectativa do nós. Então, esse vazio, ele vai aparecer porque você, mulher, não perdeu só um relacionamento, mas a identidade que você construiu baseada nesse relacionamento. Então, esse vazio não é só sobre quem você perdeu, né? Mas sobre quem você deixou de ser. Então, o que é de fato esse vazio após o divórcio? Ele é um fenômeno emocional. Ele também é psicológico e também é corporal. Então, ele não é só tristeza e nem só solidão, mas ele é um estado de transição interna. Tudo que sustentava a sua identidade, né, do antes, agora ela se desorganiza, né? E isso vai vindo com o tempo. Então, vamos destrinchar para você entender isso com um pouco mais de profundidade. Durante o relacionamento, mesmo nos momentos ruins, né, a mulher ela constrói uma identidade. E essa identidade ela é baseada nesse vínculo. Ela se torna esposa, responsável por manter a casa. Talvez você fosse aquela que segurava tudo, a que cuidava de tudo. Então, entende que você vai criando uma identidade dentro desse relacionamento? E aí, quando o casamento acaba, essa identidade ela simplesmente desaba. Então, não é só o marido que foi embora, né? Mas o papel que você ocupava também vai embora. E isso cria uma sensação de quem eu sou agora? Sabe? Esse desencaixe profundo que gera esse vazio. Porque muitas mulheres, elas passaram muito tempo, né, dependendo do tempo do seu relacionamento, tentando salvar o casamento, cuidando do emocional do outro, ajustando os limites, engolindo sentimentos. Elas foram se apagando de si mesmas.
até que quando finalmente elas ficam sozinhas, surge um silêncio. Só que esse silêncio, ele assusta. Esse silêncio não é a falta, é espaço. Só que espaço, ele dói. Dói quando você não sabe o que colocar dentro desse espaço, né? Sabe, todo relacionamento vivido, ele cria tipo uma cola invisível. Por quê? O que, que significa essa cola? São rotinas, talvez mensagens que você trocava, ligações, né? A presença do outro, o hábito de compartilhar coisas, o apoio, né, que você tinha na outra pessoa, mesmo que tenha sido mínimo, mas existia. E aí, quando essa cola ela some, o seu corpo e a sua mente, eles entram em colapso momentaneamente, sabe? É na mesma hora tentando se ajustar. É como se você tivesse tirado o suporte de baixo de uma estrutura e aí essa estrutura ela vai balançar. E quando ela se reorganiza, né? Ela balança para se reorganizar e ficar em pé de novo sozinha. Esse balanço emocional é sentido como esse vazio que eu estou falando. E esse vazio, né, pelo luto que talvez ainda não foi vivido, é um dos pontos mais profundos, porque não é um luto só pelo que se perdeu, né, pela pessoa que foi embora, mas é um luto pelos planos que nunca aconteceram, pelos sonhos que não se concretizaram, pela aquela versão da mulher, né, que você queria ser dentro daquele relacionamento. Então, é um luto silencioso, escondido, e que poucos entendem esse vazio. Existe também, gente, um aspecto fisiológico muito importante que não é muito levado em conta. Porque durante um casamento difícil, o seu corpo ele vive em estado de alerta, de tensão, de preocupação, de aceleração, de ansiedade. E aí, quando o fim chega, o seu sistema nervoso, ele finalmente desacelera. E é essa desaceleração profunda, ela é sentida como cansaço, como apatia, como falta de energia, sabe? Uma sensação de nada. É o vazio, esse vazio é o seu corpo se desligando desses alarmes internos. E aí ele está voltando ao estado natural. Então não é doença o que você sente, é só uma descompressão emocional. Esse vazio também é sentido na ausência, sabe? Assim, só que é temporário, né? Porque assim, uma vida inteira você foi organizando a vida em torno daquele casamento, né? E aí, quando o casamento acaba, o que que você sente? E agora? Qual o meu próximo passo? Por onde eu começo? O que que eu quero agora? Então, essa falta de direção cria um vazio existencial. Só que é exatamente este vazio que surge, né, que dá um novo sentido, um sentido mais verdadeiro, mais alinhado com quem você realmente é. Esse vazio é o espaço que você precisa para se reconstruir internamente, sabe? Vamos comparar esse vazio como uma terra limpa, né? Aquela terra, ela está preparada para receber uma semente, né? Antes dessa nova vida, antes dela começar a nascer. Então, esse vazio é como se você estivesse preparando, né? Essa nova terra, a terra para uma nova vida. É essa pausa obrigatória que prepara, né, esse solo emocional seu agora para um novo ciclo. Porque sem esse vazio, não tem como haver renascimento. Sem esse vazio, não tem como você ter pausa, né? E sem a pausa, não tem reconstrução. E você precisa também desse tempo vazio para estar em silêncio, para que você possa ter mais clareza interna. Então, esse vazio, ele não vem para destruir, mas ele vem para reorganizar. Ele não é falta, é espaço. E ele aparece quando finalmente você sai do piloto automático. Esse vazio, ele é um intervalo entre quem você é, né, e quem você vai se tornar. Você não está vazia, você está se reconstruindo. Então, eu acredito que até aqui, gente, nós já conseguimos entender direitinho o que significa esse vazio, né? Ele não é solidão,
Ele é só um espaço para a reconstrução do seu novo eu. Então agora eu vou aprofundar como que esse vazio ele vai se manifestar, mas na sua vida prática. Por exemplo, nas suas decisões, na sua rotina, na sua autoestima, no seu corpo, nas suas emoções, tá? Como que ele vai se manifestar então na sua vida prática? Porque ele não aparece só nas emoções, não. Ele toma forma, no dia a dia, no corpo, na rotina, na sua capacidade de decidir. E às vezes a mulher, ela nem percebe que tudo isso está ligado ao fim do relacionamento. Então vamos destrinchar isso por parte. Como que esse vazio ele vai afetar nas suas decisões? A sua mente, por um tempo, ela pode ficar embaralhada, porque esse vazio ele vai gerar em você uma sensação de não sei, para tudo, sabe? Você começa a perceber que você tem dificuldade em tomar decisões simples, demora para escolher coisas assim, até do cotidiano, aquela sensação de estar sempre insegura, uma necessidade maior de validação externa e até o medo de errar, que pode te paralisar. Por quê? Porque antes, muitas das decisões, elas eram tomadas em dupla, né? Ou sob a influência emocional ali do relacionamento. Só que agora, mulher, você precisa confiar em si. Mas o vínculo interno com a sua própria voz talvez ainda esteja fraco. Então, a dúvida constante, se aparecer, é um sinal do renascimento da sua autonomia. Entende isso? E como que esse vazio afeta na sua rotina? Porque a sua vida, ela, perde o ritmo, sabe, ela fica mais solta. O vazio, ele tira esse compasso, né. E aí você sente falta de motivação, talvez, né, para começar o dia. Você sente uma bagunça mental que pode ser refletida até na sua casa, muitas vezes, não se culpe por isso. Você sente perda de vontade de manter alguns hábitos, aquela sensação que tudo está sem graça, né. E até algumas pequenas tarefas, elas passam a ser pesadas. Por que isso tudo acontece? Porque antes a sua rotina, ela era organizada em torno do casamento, ou em torno do outro, ou da sua família. E aí quando isso desmorona, surge um tempo oco, sabe? A rotina nova, ela ainda não foi construída. Por isso que o velho ritmo não existe mais. Então, respeite, né, esse ritmo, tudo tem o seu tempo. Devagarinho as coisas vão se encaixar. Esse vazio também afeta na sua autoestima. Sabe aquela sensação de não ser, suficientemente forte? Essa sensação ela vai aparecer, porque o vazio ele vai mexer diretamente na sua identidade. E aí, mulher, você vai começar a pensar: "Será que o problema era eu?" Ou você pensa: "Eu não fui o suficiente." Ou talvez você pense: "Eu não sei ser amada." Você pode até achar que perdeu o brilho, ou que nunca vai reconstruir a sua vida. Então, por dentro, você está sem uma referência emocional. E aí, quando a mulher ela perde essas referências, ela perde esse espelho interno. E é esse o momento mais delicado, porque aí você começa a achar que é falta de valor, quando na verdade é só uma falta de reconexão com você mesma. O vazio, ele devora muitas vezes a sua autoestima antes de revelar a sua verdadeira força. Então, é assim que ele vai mexer na sua autoestima. O vazio também vai afetar, o seu corpo. O organismo, ele vai entrar num estado de descompressão. Então, esse é um ponto muito importante para você entender, porque o seu corpo, ele vai sentir esse vazio de formas muito concretas, sabe? Talvez você sinta um cansaço profundo, falta de energia, tensão muscular diminuindo, sono desregulado, sensação de peito cansado ou de peito oco mesmo, sabe? Uma falta de apetite, ou talvez você coma demais, ou fome emocional mesmo, sabe? Aquela sensação de corpo desligado. Tudo isso você pode sentir. Por quê? Porque durante um casamento difícil, o seu corpo ele viveu em estado de alerta.
em estado de medo, em estado de vigilância, aquele estado de autocontrole, um estado de sobrevivência emocional, e aí agora o casamento acabou. Então, quando tudo termina, o seu sistema nervoso, ele vai desligar esses alarmes. Então, essa desaceleração, ela é sentida no corpo como um vazio físico. Então, não é fraqueza, é regulagem. O corpo, ele está reconstruindo em você a energia de vida. Esse vazio também vai afetar as suas emoções. Você pode sentir ela como uma montanha-russa, assim, bem silenciosa, sabe? Vai criar oscilações emocionais muito específicas, como, por exemplo, muitas vezes o choro, né? Sem um gatilho, você simplesmente, quando vê, está chorando, ou irritabilidade repentina, do nada, você se vê extremamente irritada. Talvez você viva momentos de uma apatia total, desligadona do mundo mesmo, tô nem aí para a hora do Brasil, né? Uma sensação de saudade misturada com alívio, uma até por sentir alívio, às vezes uma sensação de abandono, picos de ansiedade. Então as suas emoções, elas vão ficar parecendo muito confusas, porque antes havia uma estrutura emocional, mesmo que fosse ruim, mas existia uma estrutura. Agora não, agora existe essa liberdade, que no início vai parecer desorientação. Então, você não vai estar só instável, você está se reorganizando internamente. É reorganização de território interno. Enfim, o vazio, ele vai se manifestar onde a sua vida, ela estava acostumada a ter alguém ocupando, né, ou algo ocupando ali aquele espaço. Esse vazio vai aparecer onde havia rotina e agora tem silêncio. Onde havia um papel, só que agora, né, talvez o papel de mãe, enfim, mas agora há um papel de uma identidade que está sendo construída. Vai ocupar o lugar onde antes havia dor, agora existe espaço para a cura, sabe? Então, esse vazio, ele não é o fim da sua história. Pelo contrário, ele é só um intervalo necessário para que você possa se reencontrar. É o seu corpo que está te pedindo tempo para se reorganizar. Então, o seu corpo não vai estar falhando, tá? Ele só está se recalibrando. Esse vazio, gente, que existe pós-divórcio ou depois da morte de alguém, né, depois de uma separação, é natural. Não estranhe se esse vazio existir. Só que ele pode seguir dois caminhos diferentes. Existe o vazio saudável, que é um vazio que cura, né? Que é esse período de reorganização interna, e aí ele vai aparecer como um silêncio, né? Que com o tempo você vai tendo mais clareza, e aí durante esse período você vai sentir essas oscilações emocionais, alguns momentos de paz, outros não, alguns momentos de tristeza, mas você vai conseguir respirar. Esse vazio vai afetar muitas vezes a sua capacidade de fazer escolha, mais devagarinho você vai voltando a ter direção. Esse vazio, ele vai te dar a sensação de que você está se encontrando, mesmo que você não saiba como. Esse vazio saudável, ele vai te trazer, vai aumentar a sua autopercepção, porque você começa a notar, por exemplo, do que você gosta, do que você não gosta, o que você deixou de viver e antes você não percebia. O vazio saudável, ele vai mostrar para o seu corpo que você também merece descanso, sabe? Não é de desistência, é o seu corpo pedindo descanso, é um cansaço que você vai se sentir normal para se reconstruir, mas não é um cansaço que vai te paralisar, né? E esse vazio saudável também vai te trazer dores emocionais que vão trazer insights assim para você. Você vai começar a entender alguns padrões alguns ciclos que você vivia, vai trazer algumas feridas antigas. Então, é um vazio saudável, é uma pausa fértil, né? É silencioso esse vazio, só que ele não é desesperador. Mas existe também o vazio não saudável, né? É aquele que adoece, sabe? Que virou sofrimento. Esse é o vazio que deixou de ser reorganização interna, e aí se tornou um buraco emocional. Como que você percebe? Quando você tem uma apatia persistente e profunda,
Sabe quando nada te traz interesse, nada faz sentido? Quando você tem perda de energia por um tempo muito prolongado, então não é só cansaço, é exaustão emocional. Quando esse vazio ele traz desesperança constante, né, e aí você começa a pensar que essa dor nunca vai passar, que nunca mais vai ser feliz. É um vazio que não é saudável quando ele te traz isolamento prolongado. Aí você já começa a parar de responder mensagens, atender ligações, começa a evitar sair, vai perdendo contato com as pessoas que você ama. Aí esse vazio ele não está saudável. Ele também não é saudável quando você tem uma culpa esmagadora por tudo, sabe? Até pelo fim do casamento. Mesmo quando você sabe, você tem noção de que você não foi responsável, mas você começa a se culpar por tudo. E ele traz também uma ansiedade que acaba virando sintoma físico, né? Falta de ar, taquicardia, medo de ficar sozinha, traz pensamentos de desistência, não necessariamente suicidas, né? Mas sabe quando você se vê com algumas frases do tipo assim: não vejo mais sentido em nada, sei lá, para que continuar? Pois é. Então, esse vazio, ele não está reorganizando, ele está te aprisionando. É um vazio que pede ajuda. E aí é esse vazio que vai pedir, que pede ajuda, é que vai fazer com que você pare para olhar para você e talvez entenda que está na hora de procurar ajuda de alguém que entenda do assunto, né? Porque não é um vazio saudável, é um vazio que te faz mal. Ele virou sofrimento e te esvaziou de você. Talvez você consiga assim, ó, por meio de algumas práticas simples, né, alguns exercícios curtos e leves, que podem ser feitos. Por exemplo, quando começar a aparecer muito essa sensação de vazio, começa a se fazer perguntas: por que que eu estou sentindo esse vazio? Será que é medo? É cansaço? Será que eu estou perdendo minha identidade? Sabe? E aí você tenta nomear, dar nome a esse vazio. Depois que você conseguiu dar um nome, tenta reescrever essa frase. O que eu estou sentindo agora é. E aí você consegue dar forma ao que antes parecia não ter forma. Um outro exercício que ajuda bastante é a respiração, respiração profunda, né? Você vai inspirar contando até 4, segura por contando até 2 e solta devagarinho contando até 6. Esse tipo de respiração, ele reduz esse vazio no seu corpo, você vai sentir um alívio no seu corpo. Ele vai tirar do seu organismo o estado de alerta, constante, né, e aí você vai conseguir se colocar mais no modo de presença. E uma outra coisa, né, que é óbvia, né, até, mas apenas como dica, é você fazer uma reorganização da sua rotina. Coisas que às vezes é difícil para você está meio perdida, faz uma rotina, escreve essa rotina, ó, tal hora eu preciso arrumar a cama, tal hora eu preciso tomar um banho, procura tomar um banho mais demorado, fazer uma caminhada, ler um livro, nem que seja uma página por dia. Eu, por exemplo, eu tenho o costume de ler a Bíblia, né? E normalmente eu leio um capítulo, mas depois eu levo mais ou menos mais uma semana meditando em cada versículo daquele capítulo para depois passar para o próximo. A leitura ajuda bastante. Se cozinhar te faz bem, procura fazer de vez em quando, convida algumas amigas, alguém para você fazer alguma coisa legal, né? Esse fim de semana, por exemplo, na sexta-feira, eu fui convidada para uma reunião entre amigas, né? A dica era cada uma comprar alguma coisa para levar para o lanche. E eu quis fazer. Eu fiz alguns quibes, que, aliás, está rendendo elogios até hoje, né? Porque eu gosto de cozinhar, então são momentos que eu tiro para me conectar comigo e aproveitar para fazer algo que eu gosto, né? Então é isso. São pequenas ações que vai devolvendo ritmo, tanto ao seu corpo como à sua mente, né? E entenda que é só um período, gente, é só um período. Eu lembro de uma cliente que ela uma vez ela me procurou, né, para fazer uma sessão gratuita comigo, que eu sempre faço uma sessão gratuita no sentido de orientação para eu entender o momento dessa pessoa, né. E aí ela me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela falou assim: "Angélica, tem um vazio dentro de mim que me dá vergonha. Parece que sem ele eu não sei ser eu".
sabe? Ela se sentia perdida, como se tivesse desaprendido a existir, fora do papel que ela ocupava de mãe e de esposa. E aí ela sentia esse vazio como um buraco sem fundo mesmo. E aí eu entendi que aquele vazio estava ali, não era para punir, né? Mas estava mostrando algo que ela tinha se afastado de si. E eu ajudei ela nesse sentido, né? Ela já tinha esquecido do que ela gostava, dos próprios limites dela, né? Então ela estava vivendo ali uma vida, uma história que não estava sustentando ela. E aí ela pôde perceber que precisava de ajuda e parar de lutar contra aquele vazio, né? E quando ela conseguiu fazer isso, ela conseguiu se reencontrar. Então, esse vazio, gente, que muitas sentem logo após o rompimento de um relacionamento, principalmente ruim, não é um vazio que destrói. Ele é só um vazio revelador, sabe? Depois de acompanhar muitas mulheres que passaram por esse processo, né, de fim de relacionamento, eu aprendi algo muito importante, que o vazio ele não aparece para te enfraquecer, mas é para te chamar de volta para si. É o primeiro sinal que algo em você está pedindo cuidado, pedindo colo, pedindo para a sua história ser vista, certo? E a terapia, gente, ela é um caminho saudável para você deixar que esse vazio ele deixe de ser um abismo e se torne um caminho, né? Se você não consegue fazer isso sozinho, procure a ajuda de alguém, né, que possa entender você, o silêncio, o que esse silêncio ele está querendo mostrar para você, porque muitas vezes você não consegue entender isso sozinho, né? E se o seu coração ele está sentindo que é hora de cuidar de você, saiba que este é um momento simbólico. Por quê? Porque é a última semana do mês, praticamente, né? E também é a última semana da Black Friday, que o acompanhamento terapêutico comigo, ele está num valor especial, sabe, para esse mês, para que você possa te dar esse presente e iniciar esse processo, para que você possa ter mais clareza, mais leveza, mais acesso a si mesmo, aprender a se acolher. Então, não é sobre comprar uma sessão, não. É sobre se permitir entrar num espaço onde esse vazio ele vai deixar de machucar. E aí vai ajudar você a começar a revelar quem você realmente é. Então, se dentro de você existe esse chamado, essa pode ser a sua hora. Aproveite essa semana, aproveita esse sinal e aproveita esse cuidado. Porque vazio, ele não é fim, é só o convite. Um convite para você voltar para dentro de si, para entender que esse silêncio é um silêncio do que acabou, mas que nasce a partir daí a força de quem você vai ser. Quer entender melhor? Clica no link da bio aqui no Instagram, tá? Agenda a sua sessão. Essa sessão ela é gratuita. Nós juntas vamos fazer uma análise, né, do seu momento e trilhar assim, um caminho para que você consiga trazer para fora essa nova mulher que está pronta aí dentro de você para renascer, tá bom? Eu fico aguardando você com muito carinho, com meu coração aberto. Eu vou ter muito prazer em te acompanhar nesse novo movimento. Tá joia, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês, para aqueles que estiveram aqui ao vivo junto comigo, aqui também no YouTube, tá bom? Até a próxima terça-feira com um novo tema. Fiquem com Deus e muito obrigada.